Vamos estudar as operações matemáticas, que é de suma importância no processo de contagem. Então, podemos observar que as operações são as seguintes: adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente vai estudar cada uma delas detalhadamente. Então, a partir do momento que você está estudando a adição, você tem uma ideia de juntar. Quando você está juntando dois grupos e contando todos, você está somando. Então, supor que eu tenho um conjunto aqui qualquer, conjunto das vogais, né? Vamos supor que o elemento seja A, o elemento é o E, o I, o O e o U. Aqui eu tenho o conjunto das vogais que eu represento pelo conjunto A. Supor que eu tenho um conjunto aqui dos algarismos de 0 a 9, chamado conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que agora eu queira juntar esses dois conjuntos. Então, eu quero saber quantos elementos eu vou ter quando eu juntar esses dois conjuntos. Lembrando que para juntar, os elementos têm que ser totalmente diferentes, porque se for iguais, você não vai contar duas vezes. Você só vai contar uma única vez se tiver algum elemento repetido aqui. Então, nesse caso aqui, são chamados de conjunto disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São aqueles conjuntos que não têm elementos repetidos. Você pode observar que aqui são as letras e aqui é números, né? Não tem nenhum elemento que estejam aparecendo aqui em ambos os conjuntos. Então, esses conjuntos são chamados de disjuntos. Aí eu quero saber quantos elementos eu tenho aqui. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 elementos. Aqui tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Eu vou juntar. Juntar, eu quero saber quantos elementos tem quando eu juntar esses dois conjuntos aqui. Então, vou ter que utilizar a ideia da adição. Porque adição é o quê? Juntar. Então, você tem 5 mais 10, que é 15. A adição, ela é importante porque no nosso dia a dia a gente sempre temos a necessidade de juntar. Uma coisa bem interessante na adição é que a tabuada de alguns números, ele sempre tende a nos ajudar. Então, por exemplo, se você souber 5 mais 3 igual a 8, isso aqui é uma coisa que você tem que praticar sempre para poder saber. Por quê? Se você às vezes for contar nos dedos, você pode demorar a resolver uma determinada conta. E às vezes quando você demora, você perde tempo num concurso, num exame. Então é uma coisa que você tem que estar sempre praticando. É uma coisa que tem que ser automática, você tem que aprender. E você aprende através da prática. Por exemplo, 7 mais 2 é automático, é 9. Então, tem coisas que você tem que realmente praticar para poder aprender. Então, geralmente, as tabuadas, eles são feitos na forma de que
de que o aluno possa aprender as operações que são fundamentais para você fazer outras operações. Por exemplo, eu quero fazer essa operação aqui de soma. Será que na tabuada vai ter essa soma aqui? Não. Por isso que a necessidade de você, o que nós chamamos de, antigamente a gente chamava de armar a conta, que é você montar o algoritmo, que é chamado de algoritmo, que é você montar o jeito de para resolver, que é justamente a gente chama de algoritmo. É você colocar um número. Aqui nós chamamos de parcelas. O resultado é a soma. Então vamos fazer o algoritmo. Então você vai pegar. Quando você for montar esse número embaixo, você não pode montar de qualquer jeito. Então você tem que respeitar a maneira como você vai organizar o número. Se eu colocar 139 desse jeito, não tem como, não tem como dar certo. Por quê? Porque a dezena, aqui não tem dezena. Aliás, aqui não tem unidade. Então subtende que a unidade seria zero. Então o número já não seria 139, seria 1390. Porque aqui não tem unidade, ó. Então você preenche com zero. Então, o jeito certo de você armar essa conta é sempre deixando a unidade embaixo da unidade. Então, ó, 5.389, 139. Você vai somar. Então, 9 mais 9 é 18. Se eu colocar o 18 aqui, tá certo? Não. Por quê? No resultado, cada classe, cada algarismo tem que ter só um. Se você botar 9 mais 9, 18, aí aqui está ocupando 2, não pode. Então tem que ocupar somente um. A não ser que você faça da seguinte maneira. Então você pode pegar 9 mais 9, 18. 8 mais 3, 11. Olha. Vamos ver se está certo de jeito. 3 mais 1, você não vai colocar 4, eu vou colocar 0, 4. 5 mais 0, você coloca. Só que aqui é um outro algoritmo. Então, ela tem o seguinte. Então, 5.389, 139. Então, se você não quiser colocar elevado a 1, só que vai dar trabalho, que vai ocupar muito espaço aqui. Se você não quiser colocar vai 1, você tem que fazer dessa maneira, olha. 9 mais 9, 18. 8 mais 3, 11. Você sempre tem que deslocar um espaço. Você não vai colocar um sobre o outro. Ó. O 11 eu já não vou colocar assim. Vou colocar assim, ó. Sempre deixando um espaçozinho em branco aqui na direita. Então, 3 mais 1, 4. Não vou botar 4, vou botar 0, 4. Porque tem que ter dois algarismos. Então você bota 0, 4. E 5 mais 0, 0, 5. Só que aqui, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 4 dá 5, 0. 5.538. Eu já vi na internet truques, né? Que ele ensina a se fazer ao inverso. Ele começa a somar daqui. Então, nesse caso, eu não fiz aqui ó, desse jeito. Não fiz descendo. Ele vai começar do topo. Ó. Vou fazer aqui a mesma operação aqui. Da seguinte maneira.
5.389 139. Tem gente que faz assim. Eu já vi pessoas fazendo assim. Que não é um método comum. Então aqui ele coloca um 0, 5 mais 0 ele coloca 0,5. 3 mais 1, 4. Coloca 0,4. 8 mais 3 é 11. 9 mais 9, 18. É praticamente a mesma coisa. Só que eu coloquei isso aqui no topo. Então no topo ele foi descendo aí. 0,5, 0,4, 11, 18. Mesma coisa. Então aqui ele somou. Aqui nessa coluna aqui do 8 não tem nada. Então você coloca somente 8. 1 mais 1 é 2. 4 mais 1 é 5. 5 mais 0 é 5. 5.528. Só que o mais comum que a gente aprende nas escolas, que é o mais comum, é isso aqui, ó. Que é o que você tem que aprender sempre. Que você aprendeu desde o ensino infantil até o sexto ano. Então, o mais comum é isso aqui, ó. Ver se aqui a câmera tá focando. Deixa eu ver aqui. Tá focando. O mais comum é o seguinte: 9 mais 9 é 18. Então sempre vai caber um algarismo só. 9 mais 9 é 18. Só que o número que vai prevalecer é sempre o último algarismo. Então você vai colocar o 8. E esse 1 aqui, o que você vai fazer? Eu não resolvi foi essa coluna, essa linha vertical aqui, não resolvi ela. Esse 1 vai pro próximo à esquerda, próxima coluna. Aí você vai somar, ó. 1 mais 8 é 9. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. Ó, 9 mais 3, ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 3, ó. 9. 10, 11, 12. Então, a resposta deu 12. Eu vou colocar o 2. E esse 1 aqui, esse 1 que deu aqui, vai para cá. Esse 1 vai para cá. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 1 dá 5. E 5 mais 0 é 5. Deu o mesmo resultado aqui. 5.528. Talvez esse truque aqui é um truque que seja mais rápido. Por exemplo, você pode aplicar esse truque aqui. Só que quando você aplica esse truque começando aqui na frente, começando aqui na primeira coluna, você tem que ir descendo assim, ó. Você tem que ir descendo aqui, ó. Então, 7 mais 6 dá 13. 13 mais 4 dá 17. 17 mais 3 dá 20. Pronto, terminei essa coluna aqui, ó. Vou para a próxima coluna. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 7 dá 16. Aí vai descendo aqui, ó. Sempre deixando um espaço em branco. Aqui nesse caso você tem que deixar sempre um espaço em branco à direita para ir descendo aqui. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 6 dá 27. Agora vamos somar tudo. Aqui dá 7, 8, 1, 2.187. Vamos fazer daquele jeito, no jeito mais usual.
5 mais 8 dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 6 dá 27. Aí deu 27. Se deu 27, esse 2 aqui eu coloco 7. E esse 2 aqui vem para cá. Esse 2. Aí você vai somar. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 7 dá 18. Vai 1. 1 mais 7 dá 8. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 4 dá 18. 18 mais 3 dá o quê? 21. Eu acho que esse método ele é mais rápido, né? Porque você não precisa estar... Apesar do método que a gente aplica nas escolas, é isso aqui. Esse método ele funciona até na multiplicação de um algarismo. Ele funciona. Então, nesse caso, você observa da seguinte maneira. Qual é o método que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender esse método aqui, de colocar sempre, você colocar os valores aqui. Por exemplo, 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 6, 27. Vai 2. O método para você aprender é isso aqui. Porém, se você tiver uma certa pressa, isso aqui vai ajudar bastante. Se você preferir, você pode começar em dois sentidos. Pega aqui. Você pode começar aqui na frente ou aqui nesse sentido. Ou você pode começar nesse sentido assim ou assim. Se você começar assim, eu faço isso. Ó. 4 mais 3, 4 mais 3, 7. 7. Você vai fazendo assim, ó. Sempre indo para o sentido que você está fazendo a soma. Então, estou começando aqui. 4 mais 3, né? 7. Então, estou indo para cá. Então, eu estou descendo aqui nesse sentido. Ó. Então, 4 mais 3, 7. 9 mais 4, 13. Sempre nesse sentido, porque eu estou indo nesse sentido aqui. Ó. 3 mais 9, 12. 5 mais 3, 8. Não vou colocar 8, vou colocar 0,8. Vamos somar. 7, 3, 3, 9, 9.337. Se eu quiser começar nesse sentido na frente, pode, pode. Vamos começar aqui do primeiro. 5 mais 3, 8. Boto 0,8. 3 mais 9, 12. Coloco 12 aqui. Sempre deixando um espaçozinho, porque tá vindo para cá, descendo aqui nesse sentido. Ó. 9 mais 4, 13. 4 mais 3, 7. 7. Coloco 0,7. 7, 3, 3, 9. É o mesmo resultado. E da forma mais usual, é assim, ó. 4 mais 3, 7. 9 mais 4, 13, vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 9 dá 13, vai 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 3 dá... 6 mais 3 dá 9. Então, forma que você quiser fazer, tá? De qualquer maneira tá bom. Agora vamos para as propriedades da soma. Propriedade. Primeira propriedade. Fechamento. Fechamento. Para você entender a propriedade do fechamento, você tem que entender os números naturais. Que eu estou utilizando aqui as propriedades em naturais. O que é fechamento? É uma propriedade que diz que quando você junta
duas coisas, e essas duas coisas for natural, o resultado também tem que ser natural. Então você vai somar. Quando você soma dois números que são naturais, cada número que você somar for natural, o resultado tem que ser natural. Por exemplo, se eu somar 5 mais 3, 5 mais 3 é 8. Ou seja, o que é que eu fiz? Peguei um número natural. Olha, o 5 é natural por quê? Porque o 5 está dentro desse conjunto aqui, olha, dos naturais. Então ele está aqui dentro, olha. Que a chavinha vai representar os elementos que fazem parte desse conjunto aqui. Os integrantes desse conjunto, olha. É o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. O 5 é natural. O 3 também é natural. Quando você soma dois números naturais, o resultado também tem que ser um número natural. Então, esse 5 é natural, ok, é natural. 3 é natural, também está aqui. Ó. O resultado dessa soma tem que ser um número natural. Ó. É um número natural o resultado da soma? É. Então, essa propriedade aqui é o fechamento. Então, na soma que envolve números naturais, sempre o resultado da soma é um número natural. Então, é fechamento. Então, se na questão me pergunta que propriedade a gente pode mostrar aqui nessa soma, a gente pode mostrar a propriedade de fechamento. Por quê? Porque 9 é natural, 8 é natural. Quando você soma dois números naturais, sempre o resultado tem que ser número natural. Então, essa propriedade aqui é fechamento. Comutativa. 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 Na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu tenho 4 mais 3 é igual a 7. Se eu alterar as parcelas, eu vou alterar aqui as parcelas, né? Vou trocar de lugar. Se eu trocar as parcelas, o resultado vai mudar? Não, permanece o mesmo. Então, na soma, a ordem das parcelas não altera o resultado, sempre muda. Então, o nome dessa propriedade é comutativa. Uma coisa bem interessante aqui, que existe uma outra propriedade chamada associativa. O que é associativo? Associativa é quando você tem uma soma mais de duas parcelas. Então, vamos supor que você tem essa soma aqui. Ó. Eu posso fazer minha soma de diversas maneiras. Como? Somando primeiro 5 com 8. Olha. 5 mais 8, né? 13. 13 mais 3, 16. Então, na associativa, ele nos dá a liberdade de você escolher a prioridade. Quando é que eu priorizo algo? Para priorizar algo, você coloca entre parênteses. Eu quero primeiro somar o 5 com o 8. Então, vou colocar o 5 e o 8 entre parênteses. Olha. 5 mais 8. E deixar o 3 para o final. Se eu quiser primeiro somar o 8 com 3, pode? Pode. Então, é 3 mais 8 mais 5. Geralmente, quando você estuda na quarta série, então, ele dá o seguinte, ele dá um valor somado com o outro e o outro. Aí ele faz o seguinte, ó. Ele coloca o parênteses aqui e o parênteses aqui. O que é que eu estou dizendo?
Tanto faz você começar a somar a primeira parcela com a segunda e no final você começar a resolver esses dois, como resolver os dois últimos, vai dar a mesma coisa. Então, se eu começar a resolver os dois primeiros, 5 mais 3 é 8. 8 mais 8 é 16. É o mesmo resultado. Se eu começar resolvendo pelas duas últimas, 3 mais 8, 11. 11 mais 5 também dá 16. Então, se eu tenho essa operação e coloco parênteses aqui, quer dizer que primeiro eu tenho que começar a resolver isso aqui. Primeiro, eu estou dando a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? Resolver primeiro 5 mais 3. Mas se ele colocar aqui o parênteses aqui, qual é a minha prioridade agora? Minha prioridade é somar o 3 com 8. O resultado dessa prioridade aqui, eu somo com o que sobrou, que não está dentro do parênteses. Então, sempre aquele que não está dentro do parênteses, você vai deixar para resolver depois. Então, você vai repetir. Então, por exemplo, que é a minha prioridade aqui? Será que eu tendo as mesmas parcelas, porque na realidade eu tenho que ter, para a associativa funcionar, as parcelas têm que ser as mesmas. Se for diferente, não funciona. Então, primeiro, eu quero que minha prioridade seja o 5 e o 3. Aí eu vou colocar parênteses aqui no 5 e o 3. Pronto. Eu disse que minha prioridade tem que ser o 5 mais 3. Aí coloquei parênteses. Agora eu vou resolver a mesma conta com as mesmas parcelas, só que minha prioridade é o 3 e o 8. Então você tem que colocar parênteses no 3 e no 8. Será que o resultado é o mesmo? Tem que ser o mesmo, porque a associativa diz, tanto faz você começar a resolver, tanto faz você eleger como prioridade duas parcelas quaisquer, você pode começar com duas parcelas quaisquer e a outra deixar pelo último. Se eu quiser que o 5 e o 8 seja minha prioridade, o 5 mais 8 seja minha prioridade, eu faço como? Assim, olha. E esse mais 3 você deixa no final. Os resultados têm que ser as mesmas. Ok? Tem que ser as mesmas. Então, aqui, primeiro, como a minha prioridade é 5 mais 3, você vai começar primeiro a resolver o 5 mais 3, que é 8. 8 mais 8 dá 16. 5. 3 mais 8 dá 11. 5 mais 11, 16 também. As parcelas tem que ser a mesma, tem que ser o 5, 3 e o 8. 5, 3, 8. 5, 3, 8. 5, 3, 8. Tem que ser as mesmas. Se for diferente, não dá certo. 8, 5 mais 8, 13. 13 mais 3, 16. Essa propriedade é associativa. Eu posso associar da maneira que você quiser. Por exemplo, eu tenho uma soma aqui. 5 mais 3 mais 8 mais 12. Eu vou começar associando aqui o 5 com 8. Quero resolver primeiro elas. Então essa aqui é a minha prioridade. Vou colocar uma outra prioridade aqui. Qual é a minha outra prioridade que eu vou colocar? O 3 mais 12. Você também pode fazer da seguinte maneira. Então vamos lá. Vou associar de outra maneira. 5 mais 3 mais 8 mais 12. Vou associar da seguinte forma. Eu posso associar 3 parcelas e a outra eu vou deixar por última. Então, associativa é isso. Você pode associar uma quantidade de parcela e deixar as outras para depois. Então, essa propriedade é associativa. Existe uma propriedade da soma que é chamada de elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro ele tem o poder de não alterar o número. Então, qual é o número que somado com 5 que não vai alterar o 5? Qual é o número que eu devo adicionar o 5 que não vai alterar o 5? É o zero. Então, o elemento neutro é aquele elemento que não altera. Ele é responsável por não alterar. E na soma,
O elemento que não altera o número é o zero. Se você somar qualquer número com zero, é ele mesmo. Então, na soma, qual é o elemento neutro da soma? É o zero. É o elemento neutro na soma. Então, na soma nós temos a propriedade fechamento, nós temos comutativa, nós temos associativa e nós temos elemento neutro. Essas são as propriedades fundamentais. Então, sempre que vocês forem somar, sempre recorram à tabuada. Mas a soma com os dedinhos ainda vale? Vale, porém, se você não tiver uma prática, ele praticamente ele fica sem nenhuma utilidade. Então, se eu tenho 5 mais 3, 5 aí. 6, 7 e 8. 5 mais 3 é 8. Só que se os números forem maior, fica difícil você contar os dedos. Então, por isso que tem aquele algoritmo. Por exemplo, esse número aqui. Não tem como você contar nos dedos. É 943. Então, você tem que fazer o algoritmo. Qual é o algoritmo? Colocar a primeira parcela aqui em cima. Unidade embaixo de unidade. E somar. 8 mais 3 dá 11, vai 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Deu 8. 5 mais 9 dá 14. Se você preferir fazer com aquele algoritmo, né, que eu não aconselho. Aliás, não é que eu não aconselhe, é porque na escola nós estamos acostumados a aprender dessa forma aqui. Então, mais 943. Vocês querem começar do primeiro até nesse sentido aqui. Se você quiser fazer desse sentido, aí você tem que começar 5 mais 9, 14. Vou para cá agora, então tem que vir para cá nesse sentido. 3 mais 4, 7. 8 mais 3, 11. Vamos somar 1, 8, 4, 1481. Então vou encerrar essa aula por aqui, para o vídeo não ficar longo. Na próxima aula irei fazer subtração. E por final, não, no final não. Logo após divisão, potenciação e radiciação. Então essa aula aqui é mais uma aula básica para que vocês possam aperfeiçoar a questão das operações. Uma outra coisa, uma forma de você aprender a matemática é a prática, olhando a tabuada, não tendo aquele preconceito de que eu estou na universidade, estou no ensino médio, porém não fica meio chato eu recorrer à tabuada, não. Eu acho que a gente tem que ter humildade e reconhecer aquela deficiência na aprendizagem, tem que reconhecer. O que é que eu estou precisando para aprender isso? A tabuada. Então eu tenho que estudar tabuada. Então é a única forma que vocês têm para desenvolver a matemática. Sempre resolver as questões, sempre resolver, sempre ler problemas, sempre procurar armar conta. A calculadora, ela vai servir para quê? Ela vai servir para você comprovar se você realmente acertou ou não aquela operação. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui uma calculadora que ela é de extrema importância aqui, que é isso aqui, ó. Não sei se dá para focar. Pronto. Essa calculadora eu uso sempre. Agora, como é que eu vou desenvolver minha prática?
A calculadora vai me ajudar? Nem sempre. Por quê? Porque se for fazer um exame de vestibular, um Enem, você não vai ter a calculadora. A calculadora ela vai nos ajudar apenas para saber se a gente está acertando ou errando a conta. Por exemplo, essa conta aqui. Vamos botar aqui 13.846 mais 5.439. Vamos somar esses dois números aqui. 9 mais 6 dá 15. Deu 15, não cabe um aqui, ó. Então bota um aqui. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Então 8 é sozinho, um algarismo só, então não vai nada aqui. 8 mais 4 é 12, vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9 e 1. Ah, eu quero saber se acertei. Quero saber se realmente está certo. Na hora da prova não tem como você fazer isso, porque o professor não deixa você usar a calculadora. Isso aqui é quando você estiver no seu momento, em casa, praticando, né? Não deixe a calculadora fazer tudo por vocês. Vocês têm que fazer as contas manualmente. A calculadora é só para saber se a gente acertou ou não. Então é 13.846 mais 19.285. Por que ele separa isso aqui pelo ponto? Esse ponto aqui representa a classe, mas pode ser desprezado. O que é classe? Classe é quando você organiza de 3 em 3, de trás para frente. Olha. Tem esse número aqui bem grandão. Vou organizar 3 em 3. 1, 2, 3. Uma classe. 1, 2, 3, uma classe. Porém, a gente despreza, né? Porque a gente às vezes confunde muito. Porque no Brasil, esse ponto aqui, ele representa a vírgula nos Estados Unidos. Então, às vezes, tem calculadores que está configurado pelo padrão Estados Unidos. Então, às vezes, não é bom você utilizar o ponto. Você utiliza só o valor. Então, na próxima tem mais. Se na próxima é subtração. Para vocês que estão vendo o vídeo, sempre dê aquele joinha, né? E sempre se inscreva no canal. Um abraço a todos e até mais.